e vive para esse Deus santo, aplauda o nome dele, amém? Nosso Deus é santo, glórias a Jesus por isso. Enquanto o Juninho estava lendo esse versículo, que a gente conhece bastante, né? Decor sorteado. Eu falei assim, puxa Deus, como o Senhor é um Deus apaixonado por nós, não é verdade? A paixão de Deus, o amor de Deus é tão intensa, como ele leu aqui, que ele entregou o seu filho para morrer em nosso lugar, gente. Deu do melhor, deu daquilo que ele tinha, único, para que eu e você pudéssemos viver esse amor dele, né? Essa paixão por ele também. Eu quero nesse momento convidar você a estar focado. Se você é apaixonado por Jesus, apaixonado pela cruz, a mensagem da cruz, eu quero convidar você a ficar focado naquilo que Deus tem para falar ao teu coração. Amém? Eu quero nesse momento chamar então a pastora Natália, por favor, venha aqui à frente. Aplauda o Senhor Jesus pela vida dela. Vamos apresentar essa pastora abençoada, querida, né? Já deu para a gente fazer alguma amizade por aí, embora ela pareça jovem, não é tanto assim, mas é jovem, né? Parece jovem, e louvamos a Deus pela vida dela. É isso aí, a aparência se engana, porque ela me chamou de velhinho, gente, verdade, parece um negócio desse? Não tem jeito de negócio desse, né? Mas nós louvamos a Deus pela sua vida, disposição de estar aqui com a gente nessa noite, né? Depois você vai apresentar a Rafaela, aquela menina ali, né? Que está contigo aí, tua ovelhinha. E nós nos alegramos por você estar com a gente. Olha, gente, o mesmo caso de ontem à noite. Eu acho que, gente, vocês vão ter que ajudar a gente a orar para essa galera aí, né? Ontem veio o pastor Pedro e trouxe Samuel encalhado. E agora? Eu não vou fazer com ela o que ele pediu me fazer com o menino ontem, mandar ficar de pé, sabia? Mas, alegria, pastor, ter aqui com a gente, que Deus possa usá-lo como tem usado, e nós queremos ouvir a voz dele através da sua vida, e temos certeza que a gente vai ouvir. Sinta-se em casa, essa igreja é sua, esse povo é seu, tá ok? Glória a Deus. Glória a Deus! Quantos estão felizes com Jesus? Dá um glória a Deus bem alto. Aleluia. Como diz meu pastor Luciano Subirá, e Jesus está feliz com você? Eita, diminuiu, não foi? Mas se Jesus não está feliz com o seu estilo de vida, Ele vai ficar hoje, porque nós iremos sair daqui transbordando do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Não é possível que eu saia da Bahia, eu sou uma baiana. Eu não trouxe fogo não, né? Eu acho que eu trouxe um pouco de frio. Não entendi nada. Disseram que uns 2 dias atrás estava um pouco de calor, né? E quando eu cheguei aqui, eu não sei, gente. Eu não sei o que aconteceu. Porque lá onde eu moro faz 40 graus. Pra vocês terem noção. Entre 40 e 42 graus. Né? Então, fico muito feliz de estar aqui. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos pastores dessa casa, né? Ao pastor Edmilson, à pastora Ellen, né, já usamos demais, ao Oscar, a Jamile, que nós saímos hoje para almoçar, é o filhinho deles, coisa maravilhosa. Já amo vocês. Tem lugar, gente, que eu falo sempre assim, que a gente nem saiu e já fica com saudade. Tem lugar que faz a gente se sentir em casa mesmo, né? Eu não minto, eu chego nos lugares assim um pouco comportada, né? Porque eu sou baiana, baiana é um pouco espivitado. Espivitado é agoniado do juízo. Eu sou imperativa diagnosticada pela medicina. Sou imperativa mesmo. Aí eu tenho que me segurar um pouco nos lugares, né? Eu tenho que chegar discernindo o local, né? Aquele negócio todo devagarzinho, não do meu jeito, não agoniada. Aí eu não minto, quando eu cheguei aqui no aeroporto, que eu olhei para o pastor, eu falei, vixe, é um velhinho. Vou ter que me comportar mais do que eu achava. Aí eu entrei no carro todo. Aí, minha gente, ele começou com as piadas. Aí eu, sabe não que eu sou baiana. Aí ele começou com as piadas dele. Aí eu, beleza, vai ser comigo. Cheguei pra ele, a primeira piada que eu fiz, eu falei, pastor, como é que vocês chamam muriçoca aqui? Aqueles bichos que picam assim, né, na gente. Aí ele, é pernilongo. Vocês falam assim, né, pernilongo. Eu falei, lá na Bahia a gente não chama de nada, porque eles vêm sozinhos. Beleza, aí ele
se acalma aí, eu no almoço, ó, eu, pastor, eu tô fazendo dieta, eu tô com nutricionista, né, e assim, eu amo hot dog, né, que é com salsicha, né, eu amo hot dog, ele, pois é, muito bom, né, aí a minha nutricionista falou, pastor, que 40% da salsicha é sal. Aí ele, rapaz, não é que é mesmo, realmente não faz bem para a saúde. Eu, pois é, porque os outros 60% é sicha. Aí ele olhou para mim, é engraçadinho, né? Então a gente tá 3-2, eu tô ganhando até agora. Aí ele falou assim, não esqueça que no final o microfone é meu. Mas gente, sério, tem lugares que a gente nem saiu e já deixou um pouco de saudade, né? No caso, ele vai sentir minha falta. Eu queria agradecer a vocês pela hospitalidade. Tem gente que dá show de hospitalidade e esses são vocês. Eu queria que vocês aplaudissem ao Senhor. Glória a Deus. Estou muito feliz. Ele até parece que nasceu na Bahia, rapaz. Alegre demais. E eu queria me apresentar um pouco. Eu me chamo Natália Carvalho. Sou da Bahia, nasci na Bahia. Eu permaneço no lugar onde eu moro até o Senhor me enviar para outro local. Estarei lá, né? Hoje eu estou com a minha assessora Rafaela, que é minha assessora, amiga, irmã. Há 7 anos nós andamos juntas, literalmente juntas, né? Sou casada, muito bem casada. Consegui casar. Deus faz milagres. Porque para alguém conseguir casar e me aturar, foi Deus mesmo, viu? E eu sou casada com o Felipe, né? Para a honra dele, eu sou casada com ele. Mentira, eu não estou. É brincadeira, mas é verdade. Sou casada com ele, nós somos pastores da Alcance de Juazeiro, ao lado dos meus pais. Os meus pais são os pastores sêniores, né? Há 20 anos nós fundamos em família a comunidade Alcance de Juazeiro, juntamente ali debaixo do Luciano e da Kelly Subirá. Há 20 anos nós andamos juntos com esse ministério da Alcance, né? O pastor Luciano até hoje, né, é o nosso pastor presidente, é quem nos discipula, é quem cuida de nós, né? Então, para a honra e glória do Senhor, nós somos uma família sacerdotal e estamos ali há 20 anos como ministério em Juazeiro, Bahia, para a honra e glória do Senhor, amém? Eu trouxe alguns materiais meus, aqui faz parte do meu material, que é a Purpose, que eu sou chique, eu botei mesmo em inglês, para profetizar logo sobre a minha vida, que significa propósito. Eu trouxe esse modelo de blusa branca e a preta, né? Não somente vocês estarão me abençoando ao comprar, como também estarão se vestindo, né, de propósito, né? Então nas costas tem uma mensagem, nas duas blusas, né, aqui nessas costas tem um globo, e falando, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e o outro também tem uma mensagem nas costas, que é a blusa preta. Então desde já eu já agradeço a cada um que investe em nosso ministério. Sem mais delongas, vamos abrir por favor em Deuteronômio 5, versículo 29. Aqui é um desabafo do próprio Deus. Eu lembro que quando eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo de Deus falou muito forte ao meu coração a seguinte frase: esse é o meu desabafo até os dias de hoje. Então vamos ler comigo Deuteronômio 5:29, diz assim a palavra do Senhor: quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Pai, nós te agradecemos por esse momento, te agradeço por esse culto, te agradeço por essa noite. Senhor, eu clamo e profetizo que o sobrenatural vai acontecer aqui. Eu profetizo que pessoas serão curadas, libertas, cheias do Teu Espírito Santo. Senhor, que o Senhor venha sobre nós. Senhor, não nos faça sair desse lugar se a Tua presença não for conosco. Senhor, eu profetizo que nós iremos sair daqui transbordando ainda mais da Tua doce presença. Só quem crê dá um glória a Deus bem alto. Aqui, como eu falei, é um desabafo do próprio Deus. Deus, Ele clama para aquela geração: quem dera
eles tivessem essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. E o que me chama a atenção é que logo depois ele fala qual é a consequência de temer ao Senhor e qual é a consequência de obedecer a Ele. Ele fala assim, tudo, não é algumas coisas, tudo iria bem, não somente com eles, mas com todos os seus descendentes. E eu lembro que o Espírito Santo falou para mim que até hoje esse clamor perpetua no coração do Senhor, clama o coração de Deus, não somente para a juventude, mas para toda a igreja. Me deixa muito triste o fato de que não só a juventude, mas os cristãos do mundo de hoje esperam sentir vontade para obedecer, sentir vontade para orar, sentir vontade para se relacionar com Deus. Se a gente não sente vontade, se a gente chega em casa cansado, a gente simplesmente dorme como se Deus não existisse. O grande fato é que nós valorizamos e respeitamos muito mais o mundo natural do que o mundo espiritual. Porque ninguém paga aqui uma conta de luz, uma conta de água ou um boleto só porque está sentindo vontade. Nós pagamos com ou sem vontade, porque a gente sabe que precisa pagar para que a luz não seja cortada, para que a água não seja cortada. Ninguém aqui quando acorda, eu não estou com vontade de ir para o trabalho, deixa de ir para o trabalho. Nós iremos para o trabalho com ou sem vontade. Ninguém aqui quando acorda, eu não estou com vontade de ir para a escola, para a faculdade, só por isso eu não vou. Não, nós vamos com ou sem vontade, porque nós sabemos que precisamos ir para passar numa prova, para passar de ano, enfim. A grande questão é que no mundo natural nós fazemos as coisas com ou sem vontade, mas quando nós vamos para o mundo espiritual, não é assim que funciona. Nós esperamos sentir para obedecer. O grande fato é que você respeita o mundo natural porque você sabe que precisa, e você não respeita o mundo espiritual porque você ainda não entendeu que quem precisa é você do Espírito Santo de Deus. Essa é a verdade. Nós esperamos sentir algo, sentir vontade. Se a gente chega em casa cansado, é o Espírito Santo de Deus que nos espere por outro dia, se caso a gente sinta vontade. E muitos não estão colhendo promessas porque não estão valorizando princípios. Muitos não estão colhendo promessas porque não estão valorizando os valores do Senhor, a obediência de Deus. E essa noite eu gostaria de contar um pouco do meu testemunho. Hoje eu ministro pelo Brasil e logo fora do Brasil, mas nem sempre eu fui assim. Quando eu completei 10 anos de idade, os meus pais foram promovidos a pastores. Eu tinha apenas 10 anos quando os meus pais foram consagrados pastores. Mas ali por volta dos meus 15 anos de idade, eu decidi tomar algumas decisões na minha vida de me afastar da presença de Deus. Por mais que eu fosse todos os dias para a igreja, aquilo não me fazia cristão. Porque o fato de você frequentar uma igreja não te faz um cristão. Faz parte do cristianismo, mas não te faz um cristão. O fato de você frequentar a igreja não te faz um cristão, assim como se você frequentar todos os dias uma garagem, não vai te fazer um carro. O que te faz um cristão é você ser parecido e parecida com Cristo. O que te faz um cristão ou uma cristã é o seu estilo de vida de obediência e devoção, de santidade e pureza ao Senhor. E por mais que eu estivesse indo todos os dias à igreja, ali por volta dos meus 15 anos de idade, eu decidi viver uma vida dupla. O que é uma vida dupla? Na igreja eu era crente. Fala sério, gente, ser crente na igreja é a coisa mais fácil do mundo. Se passar de crente na igreja onde só tem luz, é fácil. Agora eu quero ver permanecer de pé lá fora. Eu quero ver o estilo de vida da porta da igreja para fora. Eu quero ver como é o seu estilo de vida na sua casa, no seu quarto. Se você realmente adora a Deus como você adora aqui na igreja. E por mais que eu estivesse todos os cultos presentes, chegava uma hora antes com os meus pais, eu decidi viver uma vida de desobediência a Deus com os meus 15 anos de idade. O fato é que a gente critica muito os ateus. O que é um ateu ideológico? O ateu ideológico é aquela pessoa que não crê na existência de Deus. Um ateu ideológico, ele não crê na existência de Deus. E nós, que muitas vezes somos piores que os ateus, nós até cremos que Deus existe, mas vivemos como se Ele não existisse. Até cremos na existência de Deus, mas o nosso estilo de vida não denuncia que Ele existe.
Até cremos na existência de Deus, mas entra dia e sai dia, nós não falamos com Ele. Você até crê que Deus existe, mas falar com Ele, não fala, não se relaciona, não obedece. Então muitas vezes nós somos piores que os ateus. Eu estava assim, eu criei na existência de Deus, com os meus 15 anos, eu simplesmente não estava dando a mínima para a presença de Deus, não estava dando a mínima para obedecer aos seus mandamentos, esqueci das promessas dele, que um dia ele me deu, porque desde que eu sou criança, a minha mãe fala que ainda no ventre, profetas botavam a mão na barriga dela e falavam assim: essa menina, em um certo momento a voz dela vai ecoar dentro do Brasil e fora do Brasil para anunciar o Evangelho. Eu cresci, eu criança, quando eu nasci criança, eu via profetas falando para os meus pais: em um certo momento da vida da sua filha, ela vai ser uma profeta dentro do Brasil e fora do Brasil. Eu, quando eu tinha 13 anos de idade, eu estava ali depois de um culto de domingo com as minhas amigas, 13 anos. Entrou um rapaz que eu só vi uma vez na minha vida, uma vez, e não vi mais. Ele entrou, eu estava em rodinha com as minhas amigas ali após o culto. Ele desfez a roda, ele entrou, botou a mão assim, o dedo na minha cara e falou assim: menina, Deus colocou nas suas mãos um cetro. Cetro significa autoridade. Deus em um certo momento vai ativar a sua autoridade dentro do Brasil e fora do Brasil. Ele simplesmente falou isso, virou as costas e saiu. Nunca mais vi aquele homem. Por que eu estou falando isso? Porque eu tinha promessas, assim como vocês têm promessas, amém? Amém? Eu tinha promessas. Eu lembro que quando esse profeta falou isso para mim, eu falei: ele está ficando doido, eu não sei nem falar direito. Eu gaguejava, gente. Tá aí meus pais não me deixam mentir, eu gaguejava, eu não sabia falar o R direito. Então assim, eu olhava assim e falei: que conversa. Eu com 13 anos de idade, nunca que esse homem, esse povo que usa o nome de Deus é tudo doido. Esses profetas do coque é tudo meio doido. Tá vendo que eu nem nasci para isso. E realmente a minha achava incapaz. Aí passou o tempo, isso com 13 anos de idade, nunca esqueci desse dia. Com 15 anos de idade eu comecei a andar com uma turma, e isso vale para todos. Comecei a andar com uma turma no colégio, que elas viraram para mim e falaram assim: Natália, tá impossível ter uma amizade com você, porque você é a única que não está namorando. Nós não temos mais papo para você. Aí eu virei para elas e falei assim: rapaz, tá fácil, me arranje um. Aí elas: oxe, aí é mais fácil ainda. Pois é, me arranjaram. Eu não estou dizendo que as amizades que me pressionaram a me afastar de Deus porque foram escolhas minhas, mas as amizades ao qual você senta na mesa vai dizer muito aonde tu vai chegar. Isso eu estou falando para todo mundo. Aliás, eu não, a Bíblia fala. Lá em 1 Coríntios 15, versículo 33, a Bíblia fala: as más companhias Muito bem, pastor mesmo, viu? Parabéns, está sabendo da Bíblia. Muito bem. As más companhias corrompem os bons costumes. Bíblia. Amós 3:3. Andarão dois juntos se não há entre eles acordo? Provérbios 13, versículo 20. Quem anda com sábio acabará sábio, mas quem anda com tolo acabará em ruína. Sabe que muitas vezes nós não vamos para frente? Nós nos assentamos em mesas de fofoqueiros, de mesas de pessoas que falam mal de pastor, de líderes. Mas uma coisa eu aprendi com gente que fala mal de todo mundo, sabe o que é? Gente, os críticos, eles falam demais e fazem de menos. Essa é a verdade. Porque na hora de criticar todo mundo é bom, mas na hora de apresentar uma solução e fazer parte da solução, Deus me livre. Então muitas vezes a sua vida não vai para frente, a nossa vida não vai para frente porque nós estamos dando intimidade para pessoas que estão destruindo a nossa identidade em Deus, para pessoas que estão destruindo as promessas e aquilo que Deus um dia derramou sobre as nossas vidas. Satanás tentou de tudo, porque ele não joga pedra onde ele sabe que não vai dar fruto. Então ele sabia das promessas que Deus tinha para mim, e ele começou a fazer com que os meus olhos brilhassem para aquela turma de amizades, porque elas falavam aquilo que eu queria ouvir, não aquilo que eu precisava ouvir. Aí é muito fácil, aí todo mundo quer ser amigo. Elas falavam aquilo que os meus pais não falavam. Meus pais estavam ali para me confortar e me confrontar. Elas estavam ali só para me confortar, nunca me confrontar. E eu aprendi que a amizade de verdade, irmão de verdade em Cristo, é aquele que não somente fala aquilo que você quer no momento certo, não aquele que só conforta, mas aquele que confronta também. Isso é uma amizade sadia. E eu comecei a andar com essas pessoas da escola,
E eu comecei a me distanciar de Deus, dos meus pais. Comecei a mentir dentro de casa. Comecei a me rebelar dentro de casa. Comecei a ser outra menina. Até que os meus pais descobriram que eu estava namorando. Porque eu comecei a namorar escondido com uma pessoa que nós chamamos, né, que era do mundo, um ímpio. E aí meu pai descobriu. Quando ele descobriu, ele chegou para mim e falou assim: você mora na minha casa, aqui quem rege aqui é a palavra de Deus, pode terminar. Eu não concordo com isso. E aí ele mais uma vez descobriu que eu continuei namorando escondido com aquele menino. E aí ele falou mais uma vez: vai terminar. Pegou meu celular, tomou tudo meu. E mesmo assim eu continuei. Só que eu lembro que eu olhei para aquele menino e falei assim: é o seguinte, eu acho que o meu pai não aceitou porque nós começamos errado. Fala o seguinte: o meu pai é pastor. Olha, nele sobra amor. Fala o seguinte: você vai lá em casa, vai tocar a campainha e vai me pedir namoro. Nós vamos começar do zero, da forma certa. Tenho certeza que meu pai vai deixar. Meu pai é pastorzão. Meu pai é pastor que ama vidas, aquele negócio. Pois bem, olha o teatro. Tocou a campainha, eu abri a porta. Oxi, a quem está aqui, rapaz? Olha, jovem é tudo, sinceramente, viu? Pois não, entre, meu pai. Pois não. Tô falando o que aqui, rapaz? Não, queria. Senta aí, rapaz. Não, queria pedir a sua filha em namoro, aquele negócio todo. Foi lá no Japão, não sei o que. Menino, foi uma declaração que parecia dorama. Parecia assim, meu Deus. Porque mulher é bicho besta, viu? A gente chama lá na Bahia de bicho besta. Porque basta o homem mudar a voz: a paz do Senhor, irmã. A mulher: ai meu Deus, é crente. Mulher. Ai, eu vou falar muito não, porque senão eu falo demais. Aí eu falei: agora meu pai, não é possível. Meu pai: terminei. Posso falar? Pode falar, pastor. Pois não. Ele falou assim: eu não assino embaixo onde o Espírito Santo de Deus não assina. Aqui quem rege as regras da minha casa não sou eu, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala que não há comunhão entre luz e trevas. Eu falei: fala, meu Deus do céu, chama um menino de trevas. Eu falei: meu pai eterno. Eu olhei para o menino e falei: me perdoe, moço. Aí meu pai começou a falar, pegou a Bíblia e ainda falou assim: e não adianta se converter domingo na igreja não, porque eu não sou menino não. Eu não assino nesse namoro, acabou. Ele saiu de lá, fiquei revoltada com meu pai. Eu achava que meu pai ia abraçar um menino, ia chorar junto, pode namorar com minha filha, aquele negócio todo, mas não. Continuei namorando escondido. Foram mentiras atrás de mentiras. Eu me afastando de Deus. Eu ia para os cultos apenas obrigada, porque eu não queria também causar tanta vergonha aos meus pais. Só que chegou um momento onde existiria em um final de semana, na primeira igreja batista de Juazeiro, um congresso com uma cantora que eu amava muito na época. E eu virei para minha mãe e falei assim: mãinha, deixa eu ir para esse congresso com fulano, com a cantora tal que vai estar aqui em Juazeiro. Minha mãe: vai não, porque nesse final de semana eu e seu pai estaremos em Curitiba, e eu não sei com quem você vai, eu não sei se você vai desviar o caminho, eu não confio em você, você quebrou minha confiança, vai ficar em casa. Eu falei: ah, mãe, por favor, deixa eu ir, eu só vou para adorar a Deus. Aí mãe: beleza, tu vai, mas você vai com Grace, que era uma amiga dela da época. Grace vai passar aqui, vai lhe pegar, vai ficar com você lá e vai lhe trazer de volta. Tudo bem? Eu: tranquilo, mãe, tudo bem, pode mandar a Grace vir buscar. Meus pais viajaram para Curitiba, para essa reunião com os pastores do Luciano Subirá, e eu fiquei lá. Quando deu sexta-feira, primeiro dia de congresso, Grace parou o carro na porta de casa, e eu fui com Grace para esse congresso. Gente, eu fui em cárcere privado. Eu não podia dar um passo, Grace dava também. Parece que ela estava ali para cumprir tudo que minha mãe falou, literalmente. Aí aquela cantora cantou, eu cantei todas as músicas dela. Eu estava ali por idolatria, porque eu queria ver ela mesmo. Eu não estava ali por Deus, pelo Espírito Santo, por ninguém. Estava ali pela pessoa. E ela cantou e eu cantei todas as músicas dela. Teve um momento que ela tirou o violão dela assim, botou, ela pegou o microfone e começou a pregar. E ela não é pregadora, mas ela sentiu de Deus de pregar naquele dia. Gente, sem brincadeira nenhuma, ela parecia que estava decifrando a minha vida. Ela começou a pregar sobre o tema identidade.
E ela falou ali, assim, que tinha muitas pessoas que estavam andando com gente sem futuro, que estavam destruindo a identidade e tal. Ela começou a falar sobre os irmãos do filho pródigo, que é aqueles filhos que estão perdidos, mesmo dentro da casa de Deus. Ela começou a ministrar e um temor invadiu a minha vida, dos meus pés à cabeça. O Espírito Santo de Deus começou a me lembrar das promessas que Ele trouxe em toda a minha vida. Começou a me lembrar, começou a trazer à memória aquilo que me dava esperança. Começou a me lembrar o quanto eu estava sendo injusta com os meus pais, o quanto eu estava sendo rebelde, o quanto eu estava distante dele. Um temor invadiu, até que ela pegou o microfone e falou o seguinte: você que é como esse irmão do filho pródigo, que está perdido mesmo em casa, corre para cá, porque hoje Deus quer renovar cada promessa que Ele tem para a sua vida. Eu não contei outra. Eu peguei aqui minhas coisas e corri. Eu corri para o altar. Eu não fui andando não, normal não. Eu fui correndo para o altar, chorando muito. Quando eu chego lá, perto do altar, que eu olho para o lado, quem está do meu lado? Grace. Eu falei: quer se converter também? Não sabia que tu estava afastada não. Meu Deus do céu, não é para você pensar que eu vou fazer uma coisa errada aqui, perto do altar. Aí enfim, aconteceu essa experiência com Deus, onde eu vou falar, eu estou escrevendo um livro sobre isso, onde eu senti duas mãos nas minhas costas. Foi a primeira e única vez que eu senti isso na minha vida. Duas mãos assim, ó, abertas nas minhas costas e me empurraram para o chão. As minhas mãos caíram cerradas, não consegui abrir, assim ó, caíram cerradas no chão, e os meus joelhos no chão. Eu fiquei literalmente de quatro com as mãos cerradas. Eu tentava tirar as minhas mãos, não conseguia. Tentava tirar o meu joelho, não conseguia. E como eu sou filha de pastor, eu conhecia um pouco do reino espiritual. Na mesma hora eu pensei: fala, meu Deus do céu, ou é demônio ou é Jesus. Eu comecei a ficar cheio de temor. Falei: ou é demônio querendo me matar aqui agora, me levar, do jeito que eu estou rebelde, cheio de pecado, ou é Jesus querendo me converter. Aí eu lembro que eu falei assim: manifesta. Aí eu lembro que uma voz falou no meu ouvido, nunca esqueço, falou assim: pode tirar a mão do chão, eu só queria lhe mostrar quem é que manda na sua vida. Eu reconheci a voz na hora. Não é uma voz, é um testemunho interior. Eu não sei explicar. Eu sei que ao mesmo tempo que eu ouvi, eu sei discernir que não era uma voz, mas eu ouvi. É um negócio muito estranho. Eu lembro que eu olhei para o lado para ver se tinha algum profeta falando comigo, que era tão audível, que eu olhei para o lado para ver se tinha alguém falando no meu ouvido. Quando eu olho para o lado, tá a Grace assim, ó: oh, meu Deus do céu, oh Jesus, essa atribulada, converte essa alma. E eu vi que não tinha ninguém, eu entendi que aquilo era o Espírito Santo de Deus. E eu deixei Ele continuar ministrando no meu coração, até que Ele falou assim: olha para as tuas mãos, pode tirar as tuas mãos do chão e olha para as tuas mãos. Eu abri minhas mãos, Ele falou assim: quem mandou você tocar os seus pés e as suas mãos onde eu não lhe mandei para tocar? E eu lembro que Ele foi ministrando tudo ao meu coração, várias coisas, eu vou detalhar melhor no meu livro. Até que Ele falou o seguinte: Natália, enquanto eu preparava Eva para Adão dormia na minha presença. Dorme na minha presença, porque o teu eu estou preparando. E se você não aprender a dormir, você vai perder aquilo que eu tenho para você. Menina, eu lembro que eu levantei dali, normal não. Peguei meu celular, minha mãe me deixou com o celular. Eu corri para a porta da igreja, corri literalmente, igreja atrás. Peguei meu celular, liguei para o meu ex-namorado e falei o seguinte: meu filho, é o seguinte, estou terminando com você, acabou tudo, não quero saber mais de você. Como assim, você está ficando louca? Porque até o momento estava tudo certo. E aí eu falei assim: não, eu estou apaixonada por outro homem. Aí ele: como assim está apaixonada por outro homem? Eu estou apaixonada pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e para essa vida eu não volto nunca mais. E de fato eu nunca mais voltei para aquela vida. Lembro que eu liguei para os meus pais, pedi perdão por tudo que eu estava causando, pela rebeldia, pela vergonha, pelas mentiras. Pedi perdão para eles, falei que eu estava abrindo mão de tudo naquele dia, que estava me afastando deles, da presença de Deus. Me afastei de colegas, me afastei de tudo que estava me afastando de Deus, tudo. Eu lembro que eu saí daquele culto, eu comecei a me aprofundar em Deus como nunca antes. Eu li a Bíblia toda em 3 meses, eu li 15 livros em 6 meses. Eu comecei a me apaixonar de uma forma pelo Senhor.
de uma forma louca, que até hoje eu estou meio doida, sabe? Eu comecei a me aprofundar em Deus, eu comecei a ser devota ao Senhor, comecei a levar a sério a santidade, a obediência. E 5 meses depois, apenas 5 meses depois, nessa mesma igreja, porque como a igreja do meu pai era pequena na época, não tinha condição deles trazerem uma pessoa de fora. E eu lembro que 5 meses depois, essa mesma igreja, a primeira igreja batista de Juazeiro, iria trazer o Degman Marques para uma conferência. E dessa vez eu fui por amor ao Senhor, eu fui para adorar ao Senhor, eu fui para ser mais profundo em Deus, fui para esse congresso. Cheguei no congresso, quando terminou, primeiro dia, sexta-feira, com o Degman Marques, no final ali, quando eu estava saindo, uma pessoa me parou e falou assim: Natália, vem cá. Aí eu cheguei: pois não, irmão, paz do Senhor, paz do Senhor. Eu acabei de conhecer o seu futuro marido. Eu falei: ô irmão, eu estou tão em paz, estou muito em paz, eu não estou atrás de homem. Mas olha só, por que ele falou isso? Porque minha mãe saía distribuindo, oh meu Deus, distribuindo como eu queria um homem para a minha vida. Mãe sendo mãe, né? Eu acho que minha mãe olhou para mim e falou assim: a bichinha não vai casar nunca, é melhor distribuir por ela. Com 10 anos de idade, eu completei 10 anos de idade, minha mãe me chamou e falou assim: filha, a partir de hoje, nós vamos orar pelo seu futuro marido. E é o seguinte, o que é o marido? O marido é o que o papai é para a mamãe. E a partir de hoje nós vamos orar todos os dias pelo seu futuro marido, para você construir sua família, quando você tiver uma idade e tal, aquele negócio. Minha mãe sempre foi minha melhor amiga. E aí ela falou: só que o seguinte, as 2 primeiras características, quem vai falar é a mamãe. As demais, você fala. Eu, beleza? 10 anos de idade. Minha mãe: amém, vamos orar. Minha mãe falou, eu sei de cor porque a gente orava todos os dias as mesmas características. E minha mãe falou assim: que ele seja um homem devoto ao Senhor, que ele ame mais ao Senhor do que a Natália, que ele seja um homem consagrado a Ti. E a segunda característica que eu peço, meu Deus, é que ele seja um homem trabalhador. Não precisa ser rico. Oh meu Deus do céu, a parte boa a mãe tirou. Ela falou assim: não precisa ser rico, mas precisa ser provedor, precisa ter senso de futuro, precisa ser um homem forte. Um homem, vai aprendendo, viu meninas? Digo sempre, se o cabo não trabalha para pagar uma conta de um hot dog, imagina depois de casar. Vai aprendendo. Misericórdia, Jesus. Abre os olhos dessas meninas, amém. Aí ele falou assim: que ele seja um trabalhador, não precisa ser rico, mas precisa ser estudioso, trabalhador, provedor, ter senso de futuro. Agora é com você, minha filha. Eu falei: agora é minha vez. 10 aninhos de idade eu comecei: Senhor, que ele cante. Minha mãe: amém. Que ele toque guitarra. Minha mãe: amém. Que ele toque bateria. Minha mãe: atribulado não, Jesus. É brincadeira, bateristas são uma bênção. Dormindo. Brincadeira, deixe eles são uma bênção. Que ele toque bateria, que ele toque violão. Minha mãe: amém. Aí eu falei assim: que ele toque todos os instrumentos. Minha mãe: amém. Aí eu falei: Senhor, que ele fale inglês. Minha mãe: amém. Aí eu: Senhor, que ele seja médico. Minha mãe: Senhor, Tu és o dono das causas impossíveis. Aí no final eu falei assim: Senhor, e que ele seja branquinho, branquinho, das bochechas rosa. Minha mãe olhou assim para mim e falou assim: minha filha, facilita para Deus, tu tá no Nordeste. Mas aí ela deixou, né? Todos os dias nós orávamos pelas mesmas características, impressionante. E aí chegou um certo momento, eu cresci, minha mãe saiu distribuindo panfletos, só pode. Esse irmão chegou para mim no final do culto: Natália, conhece seu futuro marido. Depois de vários anos, né? Chegamos aqui de novo. Aí: ô irmão, estou em paz. Aí ele: então tá bom, é porque ele acabou de chegar de Londres. Aí eu: chegou de onde, menino? Rapaz, eu não queria namorar agora, pensando bem, cadê esse Lorde? Aí ele: agora você quer? Eu falei: rapaz, conhecer não faz mal, né? Cadê esse europeu, inglês? Cadê ele? Aí no final ele me chamou, aí ele me apresentou. Eu lembro que eu fiquei tão
Eu lembro que eu fiquei tão nervosa que eu faltei olhar para ele e falar assim: hello, nice to meet you. É sério, gente. Eu fui bolando o tempo todo na minha cabeça que eu ia falar, para pelo menos parecer que eu sabia um pouco de inglês. Hello. Pai, eu olhei para ele assim, eu estava tão feia, eu estava parecendo eu estava descalça, com meu sapato na mão, porque eu sou meia doida, eu gosto de pular. Sapato na mão, descalça, assim, um suor assim, derretendo assim, parecia uma vaca lambida, como diz no Nordeste. Eu falei, meu Deus do céu, que derrota, logo hoje. Eu fiquei tão assim, que eu mal olhei para ele, eu falei, ele todo no Nordeste, para vocês verem, né? Para sustentar o estilo, estava todo de um casaco, um terno. Eu olhei assim, eu falei, meu Deus, que guerra que eu estou passando aqui agora. Enfim, aí eu fui embora, mas não rolou nada não teve nenhuma química, nada, falando assim, tchau. Quando foi no sábado de manhã, isso na sexta noite, quando foi no sábado de manhã, uma pessoa liga para minha mãe: pastora Sandra, a Natália está aí? Tá sim. Bota o telefone no viva voz, eu quero falar com ela. Aí a pessoa falou: Natália, acabei de conhecer seu futuro marido. Eu falei: não é possível não, agora que eu estou em paz, estou buscando só a Deus. Brota, quem é? O nome dele é Felipe, ele acabou de chegar de Londres. Eu olhei para minha mãe, eu falei: a senhora está falando mesmo que eu queria um inglês, né? Aí eu falei: irmã, eu conheci ele ontem. Falei: interessante, coincidência. Conheci ele ontem, mas não rolou nada não. Legal, tal. Aí nós conversamos sobre outras coisas, ligamos o telefone. No mesmo dia, no sábado à tarde, gente, essas pessoas não se falavam, não se conheciam. No mesmo dia, sábado à tarde, uma pessoa liga para minha mãe. Eu estava faxinando a igreja com minha mãe. E aí ligou, minha mãe falou assim: pastora Sandra, a Natália está aí? Tá sim. Bota na voz, eu quero falar. Foi Grace, atribulada. Aí, tá aí, tá assim, bota pra voz. Natália, acabei de conhecer seu futuro marido. Não é possível. Eu falei assim: não é possível não, o nome dele é Felipe, ele acabou de chegar de Londres. Como é que tu sabe? Eu falei: eu tenho um bola de cristal. Aí eu fui explicar pra ela, eu falei: olha, eu sei porque você é a terceira pessoa que me fala, mas eu tô com medo. Mas assim, conheci ele ontem, não aconteceu nada. No sábado à noite, nós nos vimos de novo no congresso. Dei tchauzinho para ele, acenei, tal, aquele negócio todo. Mas também não conversamos. Quando foi no domingo à noite, na minha igreja, na minha habitação, na minha casa, eu estava escalada naquele dia, eu tinha apenas 17 anos, eu acho. Eu estava escalada naquele dia para dar a palavra das ofertas. Quando eu subo no altar para dar a palavra das ofertas, que eu olho, quem é que está na minha igreja? Felipe. Meu Deus do céu, não é possível não, logo hoje. Eu fiquei tão nervosa que eu voltei a falar: Senhor, abençoa nossos pecados, abençoa a maldição. Tão nervosa que eu fiquei, eu falei: não é possível que esse diacho desse menino apareceu aqui hoje. E aí, foi o dia assim que eu mais gaguejei na minha vida no altar, gaguejei tudo, né? Aí enfim, no final eu conheci a mãe dele me fez falar com ele. Resumindo tudo, quando eu chego em casa no domingo à noite, depois do culto, tá lá, né? Felipe me adicionou no Orkut. Pois é, eu sou velha. Eu sei que não parece, mas eu sou da época do Orkut, dos depoimentos. Quantos aqui é da época do Orkut? Quem me ajuda a ser velha? Tem alguns idosos aqui. Glória a Deus. E aí ele me adicionou no Orkut e nós começamos a conversar. Enfim, para terminar a história, nós casamos. Mas bora lá. Quem é Felipe? Felipe, ele canta. Tá aqui, Rafael, não deixa mentir, que parece mentira, gente, sério. Felipe canta muito bem. Inclusive ele é líder de louvor, né? Ele é líder lá de louvor da nossa igreja. Eu também sou líder de louvor ao lado dele, mas sou imprestável, porque eu não canto nada, não toco, só um pouquinho violão. Eu não canto, mas encanto. Isso serve, né? O pastor sabe, né? Que ele tá ali no interior dele orando: ô Senhor, traz essa ovelha para minha igreja. Conheço o pastor Edmilson. Ele canta, ele prega, ele toca todos os instrumentos, mas toca. É brincadeira. Ele toca. Mas o que ele é mesmo é baterista. Bom, ele canta, ele prega, ele toca tudo. Felipe, ele fala inglês fluente, porque ele morou 6 anos na Inglaterra. Ele fala inglês fluentemente. Felipe, ele fala espanhol fluente, porque ele morou na Bolívia 9 anos. Felipe, ele é médico.
E Felipe, ele é branquinho, branquinho, das bochechas rosa. Deixa eu falar algo para vocês. Quando a gente vê Deus honrando alguém, você não imagina o quanto esse alguém honrou a Deus. Quando eu conheci Felipe, eu estava tão escondida em Deus, que para ele me encontrar, ele teria que estar no mínimo mais escondido do que eu em Deus. Deixa eu falar uma coisa para as mulheres e meninas que estão aqui me ouvindo. Mulher não procura, mulher é encontrada. A Bíblia fala, mulher virtuosa, quem a achará. Não é mulher virtuosa procure um homem, é quem a achará. Então mulher, ela não gasta tempo procurando, ela gasta tempo se encontrando em Deus. E o homem ao qual ela vai encontrar em Deus tem que estar tão escondido quanto ela. Eu não me vendi a qualquer um, até porque eu estava muito escondida no Espírito Santo de Deus. Eu falo sempre. Hoje, pastor, nós temos muitos meninos na nossa geração, porque nós como mulheres, nós aceitamos qualquer um. Nós não sabemos estar escondidas, nós não sabemos pedir, nós não sabemos buscar ao Senhor, nós não sabemos estar em obediência. Aí é para qualquer um nós nos vendemos. Mas mulher, ela é valiosa. Mulher, ela é um tesouro dos céus. E o homem a qual ela vai encontrar tem que valorizar ela tanto quanto Jesus a valoriza. Hoje eu tenho um casamento maravilhoso. Aonde eu ando, eu amo meu esposo. Porque se eu sou o que sou hoje, é por causa do amor de Jesus. E segundo, por causa do sacerdote do meu lar. Porque uma mulher, quando ela casa mal, eu digo sempre, encalhada não é quem está solteira. Encalhada é quem casou fora do propósito de Deus, que não vai para lugar nenhum. Eu já estou aqui por causa de Jesus. E porque eu casei bem. Eu casei com um sacerdote que eu estou ali ao lado, não para ele me auxiliar, mas para eu auxiliar ele. Juntos nós formamos um só propósito. Se eu estou aqui hoje é porque ele me enviou, é porque ele me abençoou, é porque eu estou debaixo de uma missão que pertence a ele, e eu estou aqui externando o amor de Jesus, e o amor que Jesus derramou através também do meu marido para a minha vida. Mas por quê? Eu casei bem, para a honra e glória do Senhor. Meu casamento não é o casamento perfeito, mas é um casamento de duas pessoas imperfeitas que buscam aquele que é perfeito em um só propósito. Amém. Amém, mulheres. Amém, meninas. Outro dia eu volto aqui para pregar só para mulheres, para fazer elas acertarem no alvo. Mas por que eu estou falando isso para os jovens? Quando Felipe me encontrou, eu estava escondido em Deus. Quando as promessas do Senhor me encontraram, eu estava cumprindo princípios. Quando as promessas do Senhor me encontraram, eu estava em completa obediência, devoção e santidade ao Senhor. Não queira grandes promessas de Deus oferecendo pouco, pequenos sacrifícios. Natália está falando que as minhas obras é para merecer algo? Não. As minhas obras não é para merecer nada, porque eu não mereço nada. A Bíblia fala, pela fé vocês são salvos, não por obras. Mas ele fala, para as boas obras. Existe uma finalidade. Nós somos salvos pela fé para um objetivo, que é obediência. A Bíblia fala que nós somos filhos da obediência. Bíblia. Eu não obedeço para merecer algo, eu obedeço àquele que merece tudo de mim. Eu digo sempre, nada para ser salva, tudo para aquele que me salvou. Eu digo sempre, eu não obedeço para ser aceita, eu obedeço porque eu fui aceita. Eu não obedeço para o Senhor me comprar, eu obedeço porque eu fui comprada por um alto preço de valor inimaginável. Mas o que os jovens e a geração de hoje, jovens, adultos, seja qual for a geração, precisam entender é que a obediência não é para nos privar de coisas boas. Pelo contrário, Deus falou aqui, quem dera eles tivessem disposição para me obedecer, porque assim tudo iria bem com eles e com os seus descendentes. Quando você planta obediência, você colhe bênção. Quando você planta desobediência, você colhe maldição. Simples, essa é a matemática. E tem muita gente plantando desobediência, querendo colher bênção. Isso é impossível, a matemática não fecha.
Tem muita gente querendo colher promessas. Olha para a minha vida, olha para a vida dos pastores, olha para a vida de alguns jovens que estão aí voando em Deus e querem colher, mas todo mundo quer o seu progresso, mas ninguém quer passar pelo seu processo. Essa é a verdade. Todo mundo quer as bênçãos, mas ninguém quer obedecer. Ninguém quer se sacrificar por amor ao Senhor. E o que eu vim falar aqui hoje é que a obediência, a santidade, a pureza vale a pena. Amém? Vale a pena. Vale muito a pena. O que eu vivo hoje é tudo colheita daquilo que um dia, e eu continuo plantando, obediência e santidade ao Senhor, porque Ele merece tudo de mim. Queria contar uma experiência para vocês. Uma vez na faculdade, o mundo onde nós estamos hoje é um mundo que infelizmente está caído e vai tentar de tudo derrubar os cristãos da nossa época. Eu estava na faculdade, eu fiz fisioterapia. Meu esposo fez medicina, mas ele abriu mão da medicina para ser pastor. Hoje ele tem uma empresa, mas o que ele é mesmo, ele é pastor, né? Ele abriu mão da área dele para o reino de Deus. E eu fiz fisioterapia. E quando eu estava na faculdade, apesar de não exercer fisioterapia, eu tenho certeza que eu entrei ali para um objetivo. Quando eu estava na faculdade, teve um dia que eu pregava na faculdade, né? Mas teve um dia que eu estava em um círculo de conversas e tinha a minha professora de anatomia que também estava naquele círculo de conversas. E aí elas começaram a falar sobre imoralidade sexual no meio da conversa. Começaram a falar sobre coisa que não presta. Eu aqui peguei minha bolsa, calada. Peguei a mochila e saí de fininho, calada. Eu não condenei, eu não critiquei, fiz nada. Apenas saí. Uma colega minha que andava comigo, ela era minha dupla de faculdade, ela me ajudava ela era minha dupla de prova prática. Ela falou assim: gente, vamos mudar de assunto, porque Natália está saindo, porque ela não participa, Nath não participa dessas conversas. Aí a professora: o quê? Século 21, vem aqui, vem aqui, volta aqui. Como assim você não conversa sobre isso? Eu falei: não, eu converso sobre isso. Eu só não converso sobre imoralidade sexual. Eu converso sobre sexo com a minha mãe. Ela é minha melhor amiga. Como assim você não conversa sobre isso? Você não tem um namorado? Tem, o nome dele é Felipe. Hoje ele está na Bolívia fazendo medicina. Ah, peraí, quer dizer que você tem um namorado e não faz sexo? Eu falei: não, e estou viva até hoje. Acredita? Aí eu até brinquei com ela e ela falou assim: mas vem cá, ó, o que é que a faculdade faz? Querendo me doutrinar. Vem cá, faça isso não. Como é que você vai saber se é bom com ele, se você só vai fazer depois que casar? Eu falei: é simples, ele é meu único homem e eu serei a única mulher dele. Nós iremos casar virgem, então não tem comparação. Eu não tenho com quem comparar. Eu vou ser a primeira e última dele e acabou. Aí ela olhou para mim: faça isso. Aí eu falei: peraí, a senhora me fez uma pergunta, eu lhe respondi. Agora, me permita fazer uma pergunta para a senhora? Gente, eu fui tomada, eu tenho certeza que eu fui tomada pelo Espírito Santo de Deus naquela escola, naquela faculdade, porque eu não tinha condição nenhuma de ter aquela inteligência que eu tive naquela hora. Até quando eu dei aquela resposta para a professora, eu olhei para mim assim e falei: oxi, brotou de outra inteligência. Eu olhei para ela e falei assim: professora, a senhora é professora de anatomia, correto? Correto. Então, a senhora entende sobre biologia, correto? Correto. Bora lá. Se todos os seres humanos cumprissem os mandamentos de Deus, desde o Jardim do Éden, vamos supor que nós estamos no Jardim do Éden ainda, não pecou, o homem não pecou. Se o homem não decidisse pecar e cumprisse o mandamento divino de ter uma só mulher e a mulher ter só um homem, não estou falando sobre casamentos que não deram certo, sobre traição, estou falando da época do Jardim do Éden. Se todos os seres humanos decidissem viver um só para o outro, ali entre casal, eu lhe pergunto uma coisa: a senhora é professora de biologia e anatomia, existiria no mundo doença sexualmente transmissível? Ela olhou para mim, parou, todo mundo me olhou, até eu me olhei.
Aí ela, não. Aí eu falei, você está concordando comigo então que não existiria doença se o homem decidisse não pecar no jardim e viver de acordo com aquilo que está escrito? Até mesmo nos dias de hoje, vamos supor que os seres humanos, mesmo em pecado, decidissem que para isso eles não iriam viver de forma pecaminosa. A senhora concorda comigo? Concordo. Eu falei, então a senhora concorda que os mandamentos divinos não é para nos matar, é para nos poupar de coisas ruins? Não é para nos privar de coisas boas, mas é para nos poupar de maldições? Ela olhou para mim, o povo me olhou, até eu fiquei incrédulo com aquilo que eu acabei de falar, agradeci ao Espírito Santo. Ela falou bem assim, você está certa, mas eu continuo com os meus achismos. Eu falei, amém. Continue com seus achismos e eu continuo com aquilo que tem certeza que é a palavra de Deus, que não muda, ela mesma ontem, hoje e será eternamente. Peguei minha mochila, saí de cabeça erguida, glorificando o nome do Senhor. O que é que eu falo com isso? Obedecer não é fácil. Mas por que muitas vezes nós não obedecemos? Porque nós vemos a obediência como um vilão. Nós vemos a obediência como algo que Deus quer nos tirar e nunca nos dá. Nós vemos a obediência como algo que Deus quer nos tirar aquilo que é bom, e não como algo que Deus quer, não como algo que Deus quer tirar realmente aquilo que é bom, mas é para abrir espaço para algo infinitamente melhor e maior. A obediência não nos tira, a obediência nos dá. Então, o que eu quero falar com vocês aqui? Que a obediência é para nos trazer promessas e para nos trazer aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? A obediência gera em nós santidade, pureza, devoção ao Senhor. Eu estou aqui para dizer que hoje, desde aquele dia, eu nunca mais virei as costas, nunca mais voltei atrás. Eu digo com toda certeza, não foi fácil, mas existe um facilitador, e o nome dele é o Espírito Santo de Deus. Ele nos ajuda em todas as coisas. E eu hoje estou aqui para dizer, vale a pena viver uma vida de obediência a Deus. Vale a pena. E por último, para finalizar, 1 Coríntios 2:9. Todavia, como está escrito, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem mente nenhuma imaginou aquilo que Deus já preparou para aqueles que o amam. Outras versões falam buscam. Para aqueles que o amam. Só que o que é o amor para Deus? O que é realmente o amor para Jesus? Eu vou ler um capítulo. Eu poderia ler vários capítulos do apóstolo Paulo, de Pedro, mas eu vou ler um capítulo só, do próprio Jesus falando em 4 versículos, um capítulo contendo 4 versículos, de Jesus falando que para Ele é o amor. João 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. João 14, versículo 21. Aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. João 14, versículo 23. Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. O mesmo capítulo, João 14, versículo 24. Quem não me ama não me obedece. Jesus está nos falando, a minha linguagem de amor se chama obediência, estilo de vida, devoção, levar o nome dele a sério. Jesus está falando, não abram a boca para falar que me amam, se o seu estilo de vida não denuncia que vocês me amam. E eu queria terminar falando isso para vocês, para todo mundo que está aqui hoje. Obedecer ao Senhor é a linguagem de amor dos céus. Não é isso aqui. Isso aqui faz parte. As 4 paredes fazem parte do cristianismo, mas não é o todo. Eu lembro muito de Judas. A grande verdade é que a igreja está cheia de Judas. Nós criticamos Judas, mas muitas vezes nós somos como Judas. Judas, pastor, andou com Jesus, conviveu,
mas nunca converteu. Judas andou com uma vida e escolheu a morte. Judas andou com a verdade e viveu uma mentira. Judas andou com um pastor e escolheu ser lobo. Judas andou com um mestre e não aprendeu nada. Judas conviveu, mas nunca converteu. Nós estamos em uma geração de cristãos que convivem, mas não convertem. Parece que todo mundo virou crente. Anitta virou crente, Léo Santana virou crente, Neymar disse que é crente. Todo mundo é crente. Impressionante. Todo mundo é Judas. Convive, mas nunca se converteu. Não adianta falar. Jesus sabe quem é quem. E o próprio Jesus fala: no último dia muitos irão em meu nome. Muitos dirão: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu curei enfermos. E o próprio Jesus fala: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O verbo conhecer no original grego está na tradução relacionamento com, amizade com, amizade excessiva com, intimidade com. Jesus está falando: você trabalhar para mim não quer dizer nada, porque você pode trabalhar para mim sem estar em mim. Tem muita gente que está trabalhando para Deus sem Deus, trabalhando para o reino sem o rei. Jesus está falando: você pode morrer trabalhar, morrer dizer que é crente, morrer que me ama, se não tiver intimidade e obediência, aqui não entra. Estou falando do evangelho da graça. O próprio Jesus falando aqui. Por isso que a porta é estreita. Eu amo a igreja crescer. A minha igreja hoje tem mais de 2.000 membros. Nós crescemos em 2 anos assim, de forma recorde. Mas eu vi falar na minha igreja que a igreja está cheia de pessoas vazias de Deus. Pessoas que só querem entretenimento, só querem abrir a boca no domingo, dizer que ama, mas na segunda esquece que o Senhor existe. São pessoas que creem que Deus existe, mas vivem como se Ele não existisse. E aonde eu ando, eu falo sobre santidade. E não é fácil falar sobre santidade. Vocês deram um pouco de risada com o meu testemunho. Eu aliso primeiro, pastor, depois eu venho com a peia. Mas uma vez o Espírito Santo falou para mim: Natália, quando eu lhe confronto, não é para lhe distanciar de mim, é para lhe aproximar. Então o confronto é de um pai que ama. A palavra de Deus está cheia de confronto, mas de um pai que ama um filho, de um pai que não quer ver o seu filho ir para o inferno. E eu creio com todo o meu coração que a volta do Senhor Jesus está mais próxima do que nunca. Está muito próxima. A ciência tem se multiplicado de uma forma que daqui a pouco não tem mais para onde ir. Não tem mais para onde ir. Tudo que está escrito está começando a acontecer. Impressionante. E nós não estamos sabendo discernir os tempos. Eu tenho para mim, eu estou falando para mim, não está escrito não, tá? Eu falo igual o pastor Luciano Subirá, para mim. Estou falando de mim. Que o Senhor Jesus volta na minha geração. Estou falando de mim. Eu acho que nós estamos na geração do arrebatamento. Eu acho, eu zelo muito, tá? Não estou falando que está escrito. Eu acho, eu sinto muito isso. Porque a forma como a ciência está se multiplicando é de uma forma assim, horripilante, me assusta. Me assusta. Me assusta de verdade. O que eu quero que vocês entendam é que nós precisamos levar a sério a presença gloriosa de Deus. Porque o reino espiritual é mais vivo, é mais verdadeiro do que você possa imaginar. Amém? Queria chamar o Ministério do Louvor para me ajudar. Obrigada, minha linda, por ter me